Livro sobre a história missionária de Gleides Aylward, capítulo 13. Lida por milhões de pessoas. Gleides enrolou a atadura várias vezes ao redor da mão de Frances. Então ela deu um tapinha no ombro do filho adotivo. "Está melhor que na semana passada", ela disse de forma gentil. "Em 2 ou 3 semanas você poderá retirar as bandagens e aprender a usar a mão de novo." Ela tentou soar alegre pelo bem do filho, mas por dentro Gleides se sentia muito cansada. A guerra se arrastava, havia quase 1 ano e meio, e a política de arrastar a terra só parecia piorar as coisas. Toda vez que o exército japonês marchava até uma aldeia destruída deliberadamente, os chineses incorriam em consequências terríveis. Eles mandavam aviões que voavam baixo sobre a área, lançando bombas e metralhando tudo que se movia. Assim, Frances precisou ter a mão direita enfaixada. Ele ouviu o zumbido dos aviões e começou a correr o mais rápido que pôde em direção à caverna. Mas ele não foi rápido o suficiente. Uma rajada de metralhadora salpicou o chão à sua volta. Ele foi atingido na mão e 3 de seus dedos foram arrancados. Muitos outros no distrito perderam muito mais que os dedos. Uma dessas pessoas foi Agassiz Lien, o primeiro tropeiro a ficar na pousada das 8 Felicidades. Ele havia largado as rédeas e fugido na noite em que Gleides arrastou as mulas para dentro do pátio da pousada. Yang foi atrás dele e o convenceu a voltar. Daquele momento em diante, Agassiz Lien ficava na pousada toda vez que passava por Yang. Ele também se tornara um cristão forte e maduro. Certo dia, enquanto Gleides cuidava da ferida de uma pessoa que chegou machucada a seu hospital improvisado, ela ouviu uma comoção na entrada da caverna. Ela se virou para ver o que era e um sorriso alegre se abriu em seu rosto quando viu Agassiz Lien. "Bem-vindo, Agassiz Lien. É uma honra receber sua visita", Gleides exclamou em voz bem alta. Enquanto andavam até ele, ela sentiu que algo estava muito errado. Ele parecia o Agassiz Lien que ela conhecia, mas ele não agia de modo habitual. Em vez de cumprimentar Gleides com entusiasmo, como costumava fazer, ele ficou parado na entrada da caverna, olhando fixamente para ela. Seus olhos pareciam tristes e sem brilho. Embora os lábios se movessem, nenhum som saía de sua boca. "O que foi, meu amigo?", perguntou Gleides. "Venha tomar um chá comigo." Ela o pegou pelo braço e levou-o aonde uma panela de água fervia sobre uma fogueira. Eles se sentaram sobre algumas pedras e Gleides colocou algumas folhas de um arbusto próximo na água. A mistura não tinha gosto de chá, mas era o melhor que podia fazer em tempos tão difíceis, além de aquecer o estômago. Enquanto tomava o chá, Gleides falava suavemente com Agassiz Lien. Então, de maneira lenta e dolorosa, ele contou sua história. Ele morava em Zhoukun, a meio caminho entre Yancheng e Zhezhou. Como havia feito com Yancheng, os soldados japoneses invadiam sua cidade. Quando os japoneses descobriram que ele era tropeiro, ordenaram que ele preparasse sua tropa de mulas para carregar munições e armas para eles. No entanto, Agassiz Lien se recusou. Ele explicou aos japoneses que ele era cristão e não levaria armas para serem usadas para matar seus semelhantes. No início, os soldados riram dele, pensando que uma vez que ele entendesse que eles estavam falando sério, ele ficaria feliz em carregar suas armas. Mas eles estavam enganados. Agassiz Lien continuou a se recusar a carregar as armas e munição em suas mulas. Gleides serviu mais chá na xícara de Agassiz Lien. "Continue", ela pediu. "O que aconteceu depois?" "Quando viram que eu falava sério, arrastaram-me para fora de casa e me amarraram em uma estaca de madeira." "Foi isso então", pensou Gleides. Não admira que Agassiz Lien estivesse tão chateado. Ele fora gravemente torturado pelos japoneses. Ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse criando coragem para continuar a contar sua história. "Eu pensei que eles me torturariam." Ele finalmente continuou. "No entanto, eles não me tocaram.
Em vez disso, começaram a trancar as portas e janelas da minha casa com tábuas e pregos. Minha esposa e meus filhos estavam lá dentro. Sua voz sumiu. Gleides pôs a mão nos ombros dele para o confortar. Fogo, ele disse em um sussurro. Eles incendiaram minha casa. Gleides enxugou as lágrimas que agora caíam por seu rosto. Mais tarde, alguns vizinhos me desamarraram, mas não havia sobrado nada. Eles todos se foram, tudo se foi. Com a história contada, Gacilien ficou em silêncio olhando para o chão. Não havia nada que Gleides pudesse fazer para consertar o terrível mal infligido pelos japoneses a um homem tão manso e gentil quanto a Gacilien. Entretanto, ela podia garantir que sua família receberia um enterro cristão digno. Ela e alguns dos cristãos de Beixaixang foram a Zokun e retiraram os restos carbonizados da família de Gacilien dos escombros da casa. Eles cavaram uma grande sepultura no cemitério, fizeram orações, cantaram um hino e enterraram os corpos. A Gacilien ficou grato pela ajuda, mas ele nunca mais se recuperou totalmente. Até o fim da vida, passava longos períodos olhando para o nada, e às vezes ele passava dias sem falar uma única palavra. A guerra era horrível. Não passava um dia sem que alguém chegasse à caverna de Gleides com uma história triste para contar, como a de Gacilien. A China estava em alvoroço. Os soldados nacionalistas combatiam o antigo inimigo, os comunistas que tentavam tomar o controle da China havia vários anos, e os dois exércitos tentavam livrar o país dos japoneses. Enquanto a guerra continuava, milhares de crianças eram separadas dos pais ou acabavam órfãos, vindas de lugares a mais de 150 quilômetros de distância. Algumas crianças encontravam o caminho para Ayuaide. Elas tinham ouvido que ela cuidaria deles, e ela cuidava. Gleides desistiu de contar quando o número chegou a 150 crianças. Mesmo assim, elas continuavam vindo. Cada dia era uma luta maior para encontrar comida e roupa suficiente para todas. Por fim, chegou até Gleides e as crianças na caverna a boa notícia de que os japoneses haviam se retirado de Ansheng. Estavam recuando e liberando todo o caminho até Zezou. Gleides se certificou de que o relato era verdadeiro e voltou para a pousada das 8 felicidades com as crianças. A maioria dos outros cidadãos sobreviventes de Anshang também voltou. O velho amigo de Gleides, o mandarim, não estava mais lá. Na tentativa de consolidar o controle da área, os japoneses capturaram muitos mandarins e os executaram. Para evitar ser capturado, o mandarim fugiu de Ansheng com a família logo após se tornar cristão. Alguns grandes reparos precisavam ser feitos na pousada. As paredes deviam ser escoradas e um telhado substituído tinha que ser construído, sem mencionar o novo piso do andar superior. Logo, o antigo prédio estava repleto de vida e das vozes das crianças de novo. Assim que os reparos na pousada foram feitos, Gleides partiu para visitar a missão em Zezou, a ver se ela poderia fazer alguma coisa para ajudar David e Jean Davies. Ela estava preocupada com eles. Eles estavam abrigando centenas de fugitivos de áreas afastadas. Quando chegou, Gleides descobriu que não precisava ter se preocupado. O casal disse a ela que os soldados japoneses haviam se comportado muito bem em Zezou e não mataram nem torturaram ninguém. Eles sempre tinham doce nos bolsos para as crianças, e muitos deles vieram para as reuniões da igreja da missão. Para os Davies, os japoneses não eram temíveis. Isto é, até uma noite escura e sem lua, logo depois da chegada de Gleides, Gleides foi para a cama cedo e dormia profundamente à meia-noite, quando os gritos começaram. Ela acordou com um sobressalto e, ao perceber que os gritos provinham do dormitório das mulheres solteiras refugiadas, saltou da cama e saiu correndo até o quarto. Ela correu para o dormitório e abriu a porta. Havia cerca de 50 soldados japoneses gritando e empurrando as mulheres aterrorizadas. Alguns deles estavam arrancando as roupas delas também.
Gleides respirou fundo e entrou no quarto com ímpeto. Um soldado japonês a viu chegando e puxou o rifle em sua direção. Gleides entrou cerca de 1,5 metros para dentro do quarto quando o soldado bateu com o cano do rifle com toda a força na lateral de sua cabeça. O som do baque seco soou enquanto Gleides desabava inconsciente ao chão. Com o sangue fluindo do corte na cabeça, ela conseguiu recuperar a consciência várias horas depois. E quando ela acordou, Jean contou-lhe o que havia acontecido depois que ela fora atingida. David também ouviu os gritos. Ele chegou ao dormitório das mulheres no momento em que Gleides foi atingida na cabeça. Sabia que não podia fazer nada para afastar 50 homens armados. Então gritou para todas as mulheres começarem a orar. Algumas delas o ouviram e caíram de joelhos. Um soldado balançou a ponta do rifle na direção de David. A baioneta atingiu-o no rosto, fazendo-lhe um corte de um lado ao outro. Quando David caiu de joelhos, ele continuou gritando: "Orem, orem!" Isso deixou o soldado que o atingiu com muita raiva. O soldado apontou o rifle para a cabeça de David e puxou o gatilho. A arma não disparou. Ele puxou o gatilho de novo. A arma ainda assim não disparou. O soldado começou a puxar o gatilho freneticamente, mas o rifle não disparava. Por fim, ele afastou a arma da cabeça de David e saiu para a porta afora com muito medo. Enquanto isso, as mulheres continuaram fazendo o que lhes fora dito. Uma por uma, eles caíram de joelhos e começaram a orar. Os soldados não sabiam o que fazer. Aquele ataque estava sendo diferente de qualquer outro que eles já tinham realizado. Enquanto os soldados discutiam entre si sobre o que fazer em seguida, o capitão chegou e ordenou que todos voltassem ao quartel. "Alguma mulher se machucou?" perguntou Gleides. Jean sacudiu a cabeça. "Nenhuma." E David ficara bem também, embora ele tenha levado muitos pontos no rosto. Gleides escondeu a cabeça no travesseiro de novo, esperando que a guerra acabasse logo. No entanto, as coisas pioraram. Enquanto ela estava longe de Ansheng, menos o filho mais velho se juntou ao exército nacionalista chinês. Poucas semanas depois de se inscrever, Gleides recebeu a triste notícia de que ele havia sido morto em combate. Vários meses após o incidente de Zhezhou, Gleides teve a oportunidade de contar aos outros o que estava acontecendo na China. Theodore White, uma jornalista freelancer americano, percorreu o caminho até chegar à província de Shanxi. Estando lá, todos lhe contaram sobre uma pequena inglesa que ajudava os refugiados nas montanhas. O nome dela era Ayuaider, e quase todo mundo que ele conhecia lhe dizia que deveriam entrevistá-la. Theodore White decidiu seguir o conselho e encontrar a tal Ayuaider. Ele encontrou Gleides em Wansheng, cercada por órfãos vítimas de bombardeio e novos convertidos. Ele ficou surpreso com o trabalho realizado por ela e com a sua escolha de ficar em uma zona de guerra em vez de fugir para sua segurança. Theodore White fez várias perguntas a Gleides, respondidas por ela com alegria. Ela esperava que o artigo escrito por ele fosse publicado a fim de as pessoas lerem sobre os problemas que ocorriam na China. Ela nunca sonhou que a história seria publicada em uma das maiores revistas de notícias do mundo, a Time. A Time comprou e publicou o artigo de Theodore White sobre Gleides, e ele foi lido por milhões de pessoas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e no mundo todo. Durante todo o tempo, Gleides mantinha-se ocupada com o trabalho missionário nas pequenas aldeias ao redor de Ansheng. Ela viajava de aldeia em aldeia, encorajando os cristãos convertidos e orando por eles. O general do exército chinês estacionado na área decidiu que Gleides provavelmente sabia mais que todos a respeito do provimento das tropas japonesas no campo. Ele pediu para Gleides lhe contar para que lado os soldados japoneses estavam se dirigindo toda vez que os visse. Eles também desejavam saber como os soldados tratavam a população local. Gleides ficou feliz em ajudá-lo, se isso de fato ajudasse a tirar os japoneses da China. Sem nunca
usar a palavra, Gleides sabia que havia se tornado uma espiã para a pátria adotiva. O general começou a fazer perguntas a Gleides sobre seu trabalho. Ele mal pôde acreditar quando ela disse que tinha quase 200 crianças sob seus cuidados. Ele não conseguia entender como ela os alimentava todos os dias. Gleides também não conseguia explicar, mas de alguma forma ela conseguia dar comida a todos eles. O general disse a Gleides que ouvira falar que havia muitos orfanatos na província de Shanxi, criados por Song Meilin, esposa de Chiang Kai-shek, o líder do governo nacionalista chinês. O governo havia tomado as faculdades e os templos e os transformara em orfanatos para alguns dos milhões de crianças órfãs, por causa dos combates brutais. O general sugeriu que Gleides escrevesse para Madame Chiang e visse se ela poderia encontrar um lugar em um orfanato para suas crianças. Gleides escreveu a carta e o general tomou o cuidado de se certificar de que ela seria entregue. Um mês depois, um mensageiro chegou com uma carta para Gleides de Madame Chiang. Gleides abriu a carta e leu. A carta dizia que se Gleides pudesse encontrar uma maneira de levar as crianças até Xi'an, na província de Shanxi, a esposa do líder nacionalista encontraria um lugar para elas no orfanato. Ela também mandaria dinheiro de volta para ajudar Gleides com o trabalho em Ansheng. Tudo soava bem simples. Shanxi era a província vizinha de Shanxi, do outro lado do Rio Amarelo, a oeste. Um dos novos convertidos, Tixin Pequang, se ofereceu para escoltar as primeiras 100 crianças para Xiang. Ele também recolhera o dinheiro para Gleides e o traria de volta. Então ele faria outra viagem de Xiang com o restante das crianças. Dessa forma, todas elas ficariam seguras e Gleides estaria livre para ficar e trabalhar entre as pessoas do distrito. Gleides abraçou cada uma das 100 crianças e prometeu orar por elas até saber que elas chegaram em segurança em Xi'an. As crianças tinham uma longa jornada pela frente. A distância entre Yancheng e Xi'an era de mais de 320 quilômetros. As crianças viajaram por trilhas nas montanhas e precisaram atravessar o Rio Amarelo. A jornada inteira levaria cerca de 14 dias e, ao longo do caminho, os agricultores ajudariam a alimentá-las. No entanto, mesmo sabendo do perigo e da distância da viagem, Gleides sabia que valeria a pena para as crianças. Elas estariam se afastando da zona de guerra e estariam muito mais seguras em Xi'an. Depois da partida delas, Gleides esperou com impaciência a notícia de sua chegada em segurança. 5 semanas depois, para seu alívio, chegou a notícia de que todas as crianças se encontravam em Xi'an. Agora Gleides esperava ansiosamente que Tixin Pequang voltasse para buscar as outras crianças. Gleides prometeu a si mesma que iria a Xi'an quando a guerra terminasse e visitaria todas as crianças. Enquanto isso, ela tinha muito o que fazer. Os cristãos convertidos na área continuavam precisando de apoio e encorajamento, como a maioria das pessoas em Ansheng. Além disso, havia os doentes e os feridos que precisavam ser cuidados e tratados. Enquanto Gleides esperava pelo regresso de Tixin Pequang para que ela levasse o segundo grupo de crianças para Xi'an, 2 coisas muito importantes ocorreram sem o conhecimento dela. Primeiro, Tixin Pequang jamais voltaria para levar as crianças. Ele foi roubado e assassinado por soldados japoneses na viagem de volta. Segundo, uma cópia do artigo da revista Time sobre Gleides, de Theodore White, caiu nas mãos dos japoneses. Aí Waide se tornara uma mulher marcada. E assim terminamos mais um capítulo. E se você está gostando, não esqueça de curtir. E se você ainda não é inscrita, se inscreva. Um abraço e até o próximo capítulo.